Olá, participante do Plano Sebrae Prev, do Plano Valor Previdência, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de casa porque, na verdade, nós estamos ainda no regime de home office. Vale lembrar que o Sebrae Previdência continua com todas as suas atividades. Na verdade, a única coisa que está suspensa é o atendimento presencial. Os demais canais de comunicação estão funcionando normalmente, tá bom? Semana passada a gente teve uma surpresa, muitos especialistas não esperavam uma queda tão grande, taxa Selic a 3%. E hoje eu quero conversar com o nosso diretor de administração e investimentos, o Vitor Hall, e te perguntar, Vitor, taxa Selic a 3%, o que isso significa nos investimentos? Então, essa mudança que aconteceu, ela tem dois lados, né? Dois lados, um positivo e um mais negativo, uma visão um pouco mais negativa. A taxa de juros, quando a Selic, que é comentada nos jornais, as pessoas às vezes costumam ver nos jornais, ela é uma referência do custo da dívida que o governo federal tem com o mercado, com a sociedade. Então, o governo federal, quando tem déficit fiscal, que é um dos atuais problemas econômicos, o déficit fiscal, ele se financia emitindo títulos de dívida do governo federal. E essa taxa de juros é justamente a remuneração básica desses títulos de dívida de curto prazo. Então, o que acontece? Quando cai a taxa de juros, isso é um sinal positivo, dado que o governo está se financiando a um custo mais barato. Então, é como se a dívida que a sociedade toda acaba pagando, né, pela falta do controle fiscal, ela fica mais barata. Por outro lado, essa queda, então, as pessoas poderiam perguntar, então por que o governo não baixa logo a taxa de juros que eles financiam? Porque não é o governo que controla essa taxa. Do ponto de vista, ele não impõe essa taxa à sociedade. A sociedade é que os investidores, né, os fundos de pensão, quem compra fundo de investimento, qualquer outro investidor que quiser comprar esse título pode fazer de uma maneira bem tranquila. Então, quem diz se a taxa que o governo quer pagar é adequada é quem está comprando o título, é o título da dívida. E são duas variáveis aí que esses investidores olham, né, quem está comprando esses títulos. A capacidade do pagamento do governo de honrar essa dívida e pagar lá na frente, que aí é a credibilidade do governo. E nesse cenário que a gente está vivendo, piorou. Então não foi por esse lado que a taxa de juros está caindo, porque nesse cenário atual que a gente está vivendo, essa capacidade de pagamento piorou para todos os governos, de uma maneira geral, mas o outro fator que influencia é a inflação. Quer dizer, se a inflação é muito baixa ou negativa, como a gente está vivenciando, o governo pode pagar menos taxa porque os preços dos ativos que são comprados estão caindo de preço na economia. Então, eu posso pagar uma taxa de uma remuneração menor de juros, dado que as coisas estão ficando mais baratas. Isso que a inflação diz. E esse é o lado negativo. Então, quer dizer, a queda de juros dessa vez mais acentuada, ela vem pelo lado de uma perspectiva de inflação, até saiu o dado de inflação negativo já no mês de abril, uma inflação negativa. E a inflação negativa é reflexo de uma atividade econômica muito fraca. Então, essa crise que foi gerada com o coronavírus, primeiro uma pandemia e depois os reflexos dela na economia do país, ela está gerando um cenário bastante recessivo que traz a expectativa de inflação muito para baixo, até deflação a gente vai vivenciar, isso no cenário global, não é só no Brasil, e isso permitiu que as taxas de juros caíssem agora, por conta da inflação. Então, o motivo mais direto a essa forte queda está ligado a uma coisa ruim, que é a desaceleração da atividade econômica, muito forte. E isso vai ter reflexo nos investimentos. Né? A crise econômica, né, que na verdade foi gerada por toda essa pandemia do coronavírus,
Por conta dessa crise, como é que ficam os investimentos daqui para frente? Pois bem, Viviane, justamente em função daquilo que a gente comentou, né, a pandemia gerou medidas, né, que impactaram severamente as atividades, né, econômicas. Então, vem a crise econômica e uma expectativa de recessão agora para os próximos meses, com certeza. Isso gerou também queda de preço dos ativos, principalmente por conta também do cenário global e uma expectativa e até uma deflação já acontecendo no mês de abril. Para os investimentos, isso de certa forma é muito ruim. Primeiro, a gente tem que investir em atividades produtivas, uma parte do recurso, né, para ter uma rentabilidade um pouco melhor. Se a atividade econômica está mais fraca, obviamente que o retorno desses investimentos vai ser melhor ou muitas das vezes até negativo, que é o que tem acontecido aí nos últimos meses. Então a gente, vamos supor, tem que evitar ou ser mais seletivo na escolha desses investimentos. A gente tem feito um trabalho muito robusto nesse processo de ser mais seletivo nesse tipo de investimentos. Por outro lado, os títulos também de renda fixa, nesse cenário de que aumenta as incertezas econômicas e, como eu falei, aumenta a própria capacidade ou a crença de que o governo seja capaz de honrar suas dívidas mais para frente. Isso também acontece com as empresas que estão paradas, que também emitem dívidas e que os investidores, de uma forma geral, compram essas dívidas para remunerar, né, sua carteira de investimentos. Elas também começam a ter haver um questionamento sobre a capacidade de pagamento dessa dívida. Então, isso faz também com que os preços dos ativos de renda fixa, apesar de ser renda fixa, depreciem, porque se tem mais risco ou mais incerteza quanto à capacidade de pagamento desses agentes, o mercado precifica um preço desse título mais baixo. Quer dizer, existe uma fuga desse tipo de investimento. Então, de uma forma geral, esse cenário ele dificulta bastante a tomada de investimento, a tomada de decisão de investimento. Então, o que precisa ser feito é uma alocação mais seletiva, muito mais seletiva do que era feito antes. Você tem que escolher setores que se afetam menos, títulos que vão sofrer menos com esse cenário, aproveitar eventuais oportunidades, porque também nesses cenários de grandes estresse, quando geram grandes incertezas, se há uma notícia mais ruim de deflação ou de recessão mais forte, dado de PIB, alguma coisa, o mercado acaba reagindo de forma acentuada, então você aproveita para também aproveitar essas distorções e comprar bons ativos com bons preços. Então a gente tem sido bastante ativo, a gente tem feito também algumas estruturas de proteção com moedas, compra de moedas estrangeiras que estão nesse cenário se valorizando mais frente ao real. A gente também tem reduzido as exposições de bolsa, sendo mais seletivos e também, às vezes, até mesmo vendendo comprando algumas estruturas que geram proteção para a bolsa em determinados momentos. Então, na verdade, o que a gente tem feito é sendo mais ativo na gestão desses investimentos e por isso você vai à Previdência, os números já mostram desde março, abril e maio vai ser também de novo, a gente está tendo uma performance bem superior, embora ainda no mês de março negativo, mas é um negativo bem melhor bem melhor mesmo do que a média dos outros fundos de previdência. Ok, Vitor. Agora só mais uma pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje. A previdência privada, ela é uma boa alternativa dado esse cenário que você acabou de colocar para a gente? Então, Viviane, sem dúvida a previdência privada ela é favorável a esse cenário. Primeiro, porque a previdência privada é uma forma de poupança, né? Então, na verdade, poupar em qualquer cenário é sempre favorável. Mas num cenário de onde você tem uma expectativa de queda de inflação e até uma deflação, a deflação aqui é o ponto principal, é como se ao você poupar recurso,
você, pelo simples ato de poupar, se os preços dos ativos estão caindo por causa da deflação, quer dizer que o simples ato de poupar já te gera riqueza, porque lá na frente você vai poder adquirir alguns determinados bens a um preço mais barato. Então, o simples ato de poupar, que é o que a Previdência te proporciona, já num cenário de deflação já te gera algum tipo de riqueza. Então, poupar sempre importante, e a Previdência é a melhor forma de poupança de longo prazo. E por que a Previdência é a melhor forma de poupança de longo prazo? Porque o próprio arcabouço jurídico legal garante aos instrumentos de previdência, principalmente os produtos fechados de previdência, um benefício fiscal que você não encontra em outros tipos de investimento. Os fundos de investimento, a compra de CDBs, esses instrumentos, eles não garantem, eles não permitem um benefício fiscal legalmente criado para a formação de poupança de longo prazo. Então, em alguns casos, a nossa equipe lá do Sebrae Previdência pode orientar cada um particular, porque tem algumas dinâmicas que têm que ser analisadas, mas em alguns casos é possível, ao longo prazo, ter um ganho na formação de poupança de 27%, quase de 27%, considerando come-cotas, considerando o benefício fiscal do IR, na formação de poupança, fazendo o mesmo investimento que você faria num fundo de investimento de renda. Se você fizer o mesmo investimento num fundo de mercado, de um banco, e uma previdência com a mesma alocação, quer dizer, correr o mesmo tipo de risco, os mesmos ativos, você, pelos benefícios fiscais da previdência fechada, você forma mais reserva se você fizer a escolha tributária correta para o seu perfil. E isso, não vou explicar aqui porque demanda, mas a nossa equipe de atendimento pode explicar para vocês o que seria a melhor opção para cada um. Então, o segundo ponto, a poupança, primeiro ponto, a poupança já ajuda e o benefício fiscal da Previdência também ajuda a formar uma maior poupança no longo prazo. E nesse cenário de muita incerteza e muita volatilidade, o fato de você já ter um ganho garantido, né, que é o benefício fiscal, é muito bom, né, porque você não precisa correr risco. Hoje, nesse cenário de incerteza, aumenta o risco, os preços ativos oscilam mais, caem, é o que a gente está vivenciando no mercado, e aqui você tem um benefício garantido, não tem como, esse benefício já é garantido, é só você seguir o planejamento fazer o seu planejamento tributário corretamente. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é muito importante, é que os fundos de previdência hoje, na sua grande maioria, pelo menos os fechados são, como o Sebrae Previdência, eles possuem uma carteira diversificada. O produto é assim. Eles têm uma diversificação, a carteira de investimento diversifica investimentos no exterior, compra de moedas, né, fazer aquisição de moeda, dólar americano, dólar australiano, euro, enfim, isso aí tudo a gente tem feito na nossa carteira, compra de bolsa no momento adequado, venda, compra de estruturas de proteção, com opções de bolsa, venda futuro, isso a gente também pode fazer na nossa carteira, compra de renda fixa, crédito privado, fundos estruturados que arbitram muito essas volatilidades. Enfim, são uma diversidade de instrumentos que a gente adota na nossa carteira que mitigam os riscos quando o mercado fica muito ruim. Isso proporcionou que quando em março a bolsa caiu 30%, a renda fixa na média caiu, mas na média, isso é verdade, a renda fixa caiu 5%, os fundos caíram de 3% a 5%, os fundos imobiliários caíram 20%, enfim, quando o mercado entra nesses cenários, como você tem uma carteira diversificada e você tem gestores capazes de fazer essa seleção, eles conseguem mitigar essas perdas. Então, nossas perdas no final de abril, por exemplo, estavam no Sebrae Previdência como um todo, estava abaixo de 0,5%, sendo que a bolsa tinha caído 30% no ano, fundo imobiliário 20%, os fundos de renda fixa tinham caído na média aí de 3% a 4%, tem um fundo que de renda fixa perdeu 6%, 7%, né, de crédito privado. Então, assim, a gente estava com o patrimônio rendendo menos meio.
Então, são esse tipo de ferramentas que os fundos de previdência fechados possuem, bem administrados, obviamente, que permitem que você, nesse cenário, se mitigue em perdas e no momento de recuperação, que foi, por exemplo, no mês de abril, a gente recuperou bastante do que foi o mês de março, né, ruim, e a gente teve rentabilidades acima de 600% do CDI, que é essa referência de mercado de taxa de juros. A gente ganhou proporcionalmente ao mês 6 vezes mais, 5, 6 vezes mais que o CDI do período, do mesmo mês. Então, por isso que os fundos de previdência são são 3 motivos principais pelo fato dos fundos de previdência serem uma excelente oportunidade nesse momento. Isso eu não tenho dúvida. Vitor, muito obrigada por todas essas informações que você passou para a gente. Certamente a gente vai se reencontrar novamente aí pelas lives da vida, porque mais do que nunca, dúvidas sobre investimentos, elas se tornaram muito, muito comuns, né? Dado esse cenário que a gente pode observar agora. E a você, participante do Plano Sebrae Prev, do Plano Valor Previdência, minha gratidão por ter escutado a gente até aqui. E eu vou fazer um pedido especial. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Tá bem aqui. Tchau, tchau.